Bom, boa noite a todos, todos que estão aqui presentes e todos que estão nos assistindo. É realmente um prazer estar aqui com vocês e fazer o lançamento desse livro. É muito legal porque vários de vocês eu já conheço e já vem dessa caminhada, né, da história militar, e que eu acho que é uma caminhada extremamente importante, muito necessária, né, dentro da historiografia nacional. E a cada vez, né, que a gente trabalha, né, e constrói um novo livro, né, e trabalha nas nossas pesquisas, né, eu acho que a gente está reafirmando a necessidade de colocar o nosso lugar, né. Eu me lembro quando eu cheguei, né, pensando sobre história militar, e eu já trabalhei na monografia, né, e depois tanto na dissertação quanto na tese. Foi um início bem interessante, porque não havia espaço para história militar nos eventos de história. Era bem difícil, né, conversar com outros, né, pesquisadores, né, conversar com os pares. Isso era uma realidade bem difícil. E eu fico muito feliz que agora a gente tem essa possibilidade, tanto de ter um GT bastante ativo, tanto na AMPU regional quanto na AMPU nacional. A gente tem os simpósios, né, nacionais de história militar, e é muito legal ver esse crescimento, e parabenizo, né, todos os colegas envolvidos nesse sentido, e para mim é muito importante ver todos aqui hoje e fazer o lançamento dessa obra. Os organizadores, né, do livro Armas, Fortalezas, Museus e Fontes Históricas, Estudos sobre o Patrimônio Militar Brasileiro, são os professores, né, Wilson de Oliveira Neto e o professor Ian Kubet. O professor Wilson, ele é doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutor em História Social pela Universidade Estadual de Londrina, atua como professor adjunto na Univille desde 2012 e tem como ênfase o estudo da história militar, história e patrimônio, e do fascismo histórico também na Segunda Guerra Mundial. Professor Ian Kubet, doutor em História pela PUC, pós-doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, docente do curso de especialização em História e Gestão de Acervos da Universidade de Passo Fundo. Tem como ênfase também o estudo, né, da história militar e do patrimônio militar. É com muita alegria que eu abro, né, aos professores que façam a apresentação desse livro, e passo agora a palavra para os professores. Muito obrigado, Fernanda. É uma grande honra, né, estar compartilhando esse espaço com vocês, com pessoas que eu tenho grande estima, que são grandes referências, né, nas suas respectivas especialidades, né. Esse livro, eu acho que assim, a ideia, né, de organizar uma obra que envolva estudos sobre patrimônio militar, ela já tinha essa vontade há bastante tempo, né? Principalmente porque o IANCO, né, a gente vinha participando de eventos em que esse assunto ele fazia parte dos simpósios em que a gente organizava, então já tinha uma vontade, né, da minha parte há bastante tempo de organizar algo, né, reunindo pesquisadores em torno dessa temática, né. E eu acho legal a fala da Fernanda, porque realmente, quando eu comecei a me interessar por história militar, também era muito difícil, né, da gente ter espaços, né, e publicações a esse respeito. Embora, né, se escreva sobre história militar há bastante tempo no Brasil, mas nos últimos, pelo menos aqui uns 10 anos, 10, 15 anos, a gente tem um crescimento, né, significativo dos estudos sobre história militar e um crescimento qualitativo, né. Então, a vontade de organizar esse livro, né, ela se insere nesse contexto, né. Quando o Ianco e eu, a gente começou a pensar essa obra, né, a ideia era dar um panorama
temático bastante variado, porque geralmente quando se fala de patrimônio militar, não que não seja isso relevante, né? Mas a gente tem muito um foco no patrimônio edificado, que também faz parte dessa temática, que também é extremamente importante para nós, mas existem outras formas de abordar. Então, esse livro procurou mostrar esse panorama, né? No caso brasileiro. Eu queria, sim, encerrar essa minha fala inicial agradecendo, né? Agradecendo inicialmente aos colegas que toparam, né, escrever os capítulos, tirar um tempo, né, da sua rotina para poder produzir um artigo que serviu para compor essa obra, mas principalmente agradecer o Ianco, né, por aceitar, né, participar desse trabalho como organizador. Sei que assim foi é um trabalho difícil, né, não é fácil, né? A Paola, né, que prestou uma ajuda enorme aí na reta final da organização desse livro, não apenas como uma autora de capítulo, mas no processo de revisão, de organização da obra, daquele toque final. E eu acredito que assim, é uma obra que vai servir de referência, né, para inspirar esse estudo sobre essa categoria do patrimônio histórico, que é o patrimônio militar, né? Passar a palavra para o Ianco, né? Para a gente dar sequência à nossa apresentação. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo em que horário que o pessoal vai assistir esse lançamento. Eu quero apenas, nas minhas palavras aqui, agradecer primeiramente ao convite do Wilson nesse processo de organização de um tema tão importante, né? Um tema que eu particularmente eu comecei a ter contato mais direto com essa temática quando eu desempenhei a função de historiador do Museu Militar, do Comando Militar do Sul. Então eu precisei ler sobre o assunto, eu precisei me aperfeiçoar sobre o assunto, e eu precisei também, de alguma forma, desenvolver pesquisas sobre essa temática. Isso veio me impulsionando há algum tempo já a escrever sobre o patrimônio militar, e obviamente que, como o Wilson comentou, né, o patrimônio pensando assim, não necessariamente nas questões materiais, mas também nas questões imateriais, né, o que também é muito importante a julgar pelo nosso passado, né, o nosso passado histórico brasileiro, que tem uma relação muito estreita com as atividades militares, né? Ainda que, né, a produção acadêmica de história militar seja um tanto quanto esquecida por diversos setores, né? Mas nós temos uma produção de história militar bastante considerável, principalmente aí nos últimos anos, né? A academia ela vem produzindo muito sobre isso, e essa questão do patrimônio militar eu acho que é um tema que ainda tem muito espaço para publicações. Então, obrigado, Wilson, pelo convite. Quero agradecer também muito especialmente a todos os autores que nos ajudaram a construir essa obra coletiva. Essa obra coletiva é uma obra que concordo plenamente com o Wilson, que ela tem tudo para ser uma das referências aí quando a gente vai tratar sobre a ideia de patrimônio nesse componente mais amplo, né? Pensando em armas, pensando em fortalezas, pensando em museus, pensando nas fontes históricas produzidas, né, no ambiente militar, vamos dizer assim, e que, a meu ver, ainda precisa ter muito mais pesquisa, porque tem muito mais assunto a ser tratado. Então, eu agradeço a todos aqui sobre a possibilidade de fornecer o seu conhecimento específico, né, para que a gente pudesse compor uma obra tão importante. E também quero agradecer também a Paola, né, por ter nos ajudado bastante, além de ter publicado um capítulo do livro, né, mas também nos ajudou na formatação do trabalho final desse livro. E eu espero que
todos possam, de alguma forma, adquirir esse livro, né? E, a partir dele, talvez, abrir novos campos de pesquisa, novas possibilidades de interação com o passado patrimonial brasileiro, nesse nicho tão específico, né, que trata das questões militares. Muito obrigado. Fernanda, mais uma vez eu quero agradecer também a tua presença aqui, a nossa nova coordenadora do GT de História Militar aqui do Rio Grande do Sul. É uma satisfação tu ter aberto esse espaço aqui do canal do GT para que a gente possa lançar esse livro, né? Então, muito obrigado, Fernanda, e espero que a gente tenha uma noite bem agradável aqui no lançamento do livro. Satisfação, Ian, sempre uma satisfação, né? E temos uma trajetória, né? Ian, que foi meu colega, né, durante os 4 tortuosos anos, né, de doutorado. Então é um prazer muito legal estar recebendo aqui e estar participando dessa atividade. A gente agora vai passar para os autores, né, apresentarem rapidamente aí o seu trabalho. E vamos iniciar então com a apresentação então, do professor Dr. Adler. Adler, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, como o Ian colocou, a gente não sabe como é que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu gostaria de iniciar agradecendo aos organizadores e aos colegas autores dos artigos por chamarem a atenção para uma coisa que eu coloco no meu próprio artigo como sendo problemática, que é trabalhar com a cultura material militar, né? Hoje em dia, nós temos, isso é que é abordado no artigo, uma questão do chama-se patrimônio sensível. É um patrimônio que tem problemas na sua absorção pelo público geral, porque ele é visto, até oficialmente a Unesco chama isso de memória negativa, né? Isso é um problema, porque é uma memória, mas tem importância como patrimônio, não importa qual seja a sua função original. Mas as pessoas veem o patrimônio militar como negativo, o que prejudica até a difusão do assunto entre o público em geral, né? Os autores aqui anteriores colocaram o problema do público acadêmico. Eu vou mais além, certo? Aí existe toda uma campanha na sociedade para ver os assuntos bélicos, o uso da força, como uma coisa negativa. De fato mas é uma coisa que não pode ser negada, que existe e precisa ser estudada, né? Chega-se ao ponto, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, e em São Paulo, ser proibida a venda de armas de brinquedo, porque se vê aquilo como um símbolo da violência que pode estar se colocando nas crianças, né? Ignora-se que são essas armas em um museu, elas não são para causar danos a ninguém, elas são simplesmente uma representação de um fato histórico, né? Ou seja, como se diz na museologia, eles são semióforos, elas não têm mais utilidade como objeto de uso cotidiano, eles servem apenas para representar uma coisa. O meu artigo foi justamente chamar a atenção dos leitores que tiverem interesse no assunto, é óbvio, né, para o problema desse patrimônio sensível, que precisa ser mais estudado e difundido entre o público em geral, né? Especialmente o público em geral, porque existe já um público específico que gosta do assunto, né? As pessoas gostam de ver arma, gostam de ver tanques, uniformes, medalhas, assim por diante. Mas é uma parcela reduzida do público. E quando nós trabalhamos com a história, especialmente a história do Brasil, que é uma história extremamente violenta, né, a gente não pode ficar só falando de acontecimentos. A gente tem que ilustrar. Eu sou oriundo de um museu Histórico Nacional, que em sua origem era para ser um museu militar, né? A gente precisa ter objetos que representem esses momentos da história. E quais são esses objetos? Os mais fáceis são esses patrimônios que são considerados sensíveis, né? Que são vistos como negativos. O objetivo do meu artigo era trazer que as pessoas refletissem sobre essa categoria e seus problemas no uso por historiadores no trato com o público em geral. É basicamente isso. Muito obrigado.
professor Adler, obrigada pela apresentação. Vamos passar agora a palavra para o professor Dr. Felipe. Eu vou fazer um replay do que o professor Adler está dizendo e queria começar dizendo muito obrigado. Né? Muito obrigado, porque realmente eu entendo, né, essa construção do conhecimento sendo muito complexa e ela não tem esse espaço que deveria ter, até porque a gente tem diversos pontos que se entrelaçam, né? E o nosso artigo ele foi construído exatamente desse encontro, foi um encontro de 3 pessoas. A gente tinha, na época, dentro da Univille, no programa de patrimônio, à medida que o Alessandro estava fazendo o mestrado dele, a professora Luana estava fazendo os seus trabalhos com direitos culturais e eu estava fazendo o meu pós-doutorado e eu estava como professor convidado do programa de mestrado e que depois se tornou mestrado e doutorado lá em Patrimônio e Sociedade. Eu estava trabalhando justamente nas imbricações entre turismo e patrimônio. E um dia, numa aula, a gente fez uma provocação. Eu e a Luana, numa aula, a gente fez uma provocação sobre uma fala do Prats, que ele dizia que essa relação de patrimônio e turismo ela podia ser nefasta e parasitária, né? Porque você fica esperando que o turismo vá lá e seja a nova vida de um patrimônio e você termina por esquecer que realmente aquele patrimônio tem uma vida. E aí a fala do professor Adler, eu acho que faz essa linha de pensamento com o nosso trabalho. Como é que a gente vai esquecer toda a questão de arquitetura, de patrimônio, de simbolismos que a gente tem incluído numa construção que serviu para defesa, para proteção, para mostrar como o território foi construído. E aí a gente tem 19 fortalezas ao longo do Brasil que vai estar candidata, né, a ser patrimônio mundial, para ser aquela categoria da Unesco. E a gente começou a refletir isso. E na época a gente também tinha uma parceria muito boa com o professor Paulo Peixoto, lá de Coimbra, e ele dizia, olha, o Brasil está vivendo uma coisa que aqui na Europa a gente já está há um certo tempo, que é uma corrida ao status de patrimônio. Então, assim, o patrimônio ele vai criar um novo caráter de uma destinação simbólica, então ele cria uma nova vida. E eu sempre questionava isso dentro do programa, porque eu dizia, e por que não? E por que esses patrimônios não podem ter novos usos, novas funções? E aí a gente começou a analisar realmente essas 19 fortalezas, quais estavam ainda com aquartelamento, qual estava realmente só um patrimônio, como era que estava se dando esses espaços públicos e esses novos usos, né? E aí foi muito interessante a gente ver que a gente tinha, por exemplo, as 2 fortalezas aqui de Santa Catarina, elas estavam sob o comando da Universidade Federal, que fizeram todo um processo de restauro, que deram toda uma nova vida, que tiveram um cuidado a mais. Eu acho que das 19, as 2 que estão em melhor estado de conservação, de visitação, de atividades pedagógicas. E aí a gente começa a ver que a do Recife, a de Salvador tem espaços artísticos, a da Paraíba, na cidade de Cabedelo, tem eventos e eles trazem a população para dentro de atividades que antes a gente não seria nem imaginável, mas, por exemplo, virou um espaço de fotografia e virou um espaço de artesanato, de convívio. A gente tem também no Macapá a utilização para atividades esportivas. Então, a gente começa a questionar essa questão de que o patrimônio ele é vivo, ele é dinâmico. E se por um lado tem essa coisa de ser mal visto em alguns momentos, e a gente viu que também novos usos estavam trazendo uma aproximação muito boa e muito positiva com a comunidade. E sendo feito através de artes, de cultura, de eventos como festivos voltados para a comunidade do entorno. Então, assim, o artigo terminou sendo muito mais
esse imbricamento de novas possibilidades que a gente tinha dentro dessa candidatura. A candidatura era o pano de fundo, mas terminou que esses novos usos, essas novas funções, terminou sendo o corpo principal da nossa análise. E aí eu convido a todo mundo, eu acho que é um livro que depois tem que ter realmente nas nossas bibliotecas, nas nossas universidades e nas nossas casas também, fora a versão em e-book que vai ter, né? Então, eu acho que é uma oportunidade para todo mundo aprofundar um pouco mais sobre o tema. E mais uma vez, obrigado a todos. Tá, professor Felipe, obrigada pelas palavras. Passa agora para a doutoranda Bárbara. Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiro, queria agradecer a oportunidade, né, aos organizadores pelo convite, os colegas também. E, assim, eu gostaria de pegar o gancho da fala do professor Adler e do professor Felipe, quando eles falam em criação de sentidos, de significados em torno de um patrimônio e os usos e funções. Bom, no meu artigo, eu trabalhei com a obra de um pintor chamado Eduardo de Martino, que no âmbito da Marinha ele é bastante conhecido. Só que muitas vezes a arte ela tem uma interface com a história militar, mas no uso ilustrativo, né? Então a gente pega a pintura de uma batalha e trata ela como se aquilo fosse um fragmento daquela batalha. E no caso do meu artigo, eu trabalhei a obra desse artista, especificamente sobre a Batalha Naval do Riachuelo, que é a data magna da Marinha, uma data muito importante para a instituição, mas eu trabalhei como essa obra foi vista na época, né? Ela foi produzida um pouquinho depois da Batalha Naval do Riachuelo, e quais foram os sentidos e os usos e funções que a instituição deu para ela, e quais sentidos foram criados em torno dessa obra. Né? Então, eu problematizo a obra, né, para pensar além da visibilidade do suporte da tela. Né? Então, a gente tem aqui um navio pintado assim, assado, mas como é que a sociedade contemporânea, a produção daquela obra, viu aquilo? Né? Qual foi o contexto de observação daquela obra de arte? E aí, analisando esse contexto, eu percebi que essa obra ela ajuda a criar uma memória da Marinha Brasileira, nesse caso específico da Batalha Naval do Riachuelo. E aqui, de novo, a gente tem essas questões dos usos, funções, né? E a questão do patrimônio militar, como ele pode ser rico para diversas possibilidades de pesquisa, né? Como ele pode abrir campos os mais, enfim, né? Os mais diversos possíveis. E acho que é isso, gente. Obrigada novamente pela oportunidade de participação. Obrigada pela fala, Bárbara. Passo agora a palavra para o professor Wilson. Obrigado, Fernanda. Esse trabalho que eu colaborei com a obra, ele trata de um aspecto da história da Força Expedicionária Brasileira, que é o seu patrimônio visual, né? O objeto de estudos desse capítulo é a fotografia, né? Fotografia de guerra, sendo tematizada pelo patrimônio iconográfico da Força Expedicionária Brasileira. A FEB, né? Ela é talvez o aspecto mais conhecido da participação militar brasileira na Segunda Guerra Mundial. E quando a gente se debruça sobre as fontes históricas acerca da FEB, a gente tem uma quantidade enorme, incomensurável de material visual, com destaque para fotografias, né? E você tem vários tipos de fotografias, né, que foram produzidas acerca da FEB, né? Você tem material fotojornalístico, você tem retratos de estúdio, você tem fotografias particulares. Então, neste capítulo, né, eu abordo um tipo específico de material fotográfico, que são fotografias particulares que os expedicionários brasileiros fizeram na Itália durante suas folgas, né, da linha de frente, ou então no período em que eles aguardaram, né, o embarque de volta para o Brasil após o término da Guerra da Europa, em maio de 1945.
E esse é um patrimônio fotográfico muito interessante, porque ele é um patrimônio, ao mesmo tempo, bastante rico, que é muito comum a gente entrar em contato, principalmente na internet, em redes sociais, né, em perfis de memória e de nostalgia, mas também é um patrimônio bastante vulnerável. Por quê? Porque essas fotografias pessoais, quando o expedicionário morre, eles tendem a desaparecer, né? A entrar no mercado de antiguidades ou ser feito doações para unidades militares. Então, é um material que, na maioria do material analisado, é um material que eu venho reunido, né? Eu sou colecionador, além de historiador, né? Inclusive a Fernanda colabora com as minhas coleções, né? E é um material que foi problematizado, né? A partir da seguinte pergunta, né? O que é possível a gente constatar em termos de conhecimento histórico? O que é possível, né? É possível uma história da Força Expedicionária Brasileira a partir desse material? O que a gente pode, né? Problematizar, levantar de dados históricos ou mesmo de criticar esse material? Então, é um trabalho que aborda os aspectos visíveis desse tipo de fotografia e para além do visível, né? As representações, os sentidos, né? Que esse material pode ser atribuído, né? Faço o convite à leitura desse material, né? Um material que é um capítulo que casa muito com o trabalho da Bárbara, que é uma grande pesquisadora também de imagens, né? E que mostra também essa diversidade do patrimônio militar. Né? Parar por aqui, devolver a palavra a Fernanda e agradecer, né, pela oportunidade aí de estar com vocês nesse lançamento. Obrigado. Muito obrigada, Wilson, pela participação. Passo agora a palavra para o professor Cristiano. Bom, eu não poderia começar de forma diferente do que agradecer a oportunidade de estar participando desse trabalho, ao lado de pessoas que todos vocês são inspiração para mim. Então, eu me senti muito honrado com esse convite e agradeço demais, né, a todo mundo, os organizadores e os colegas. Eu procurei mostrar no artigo como que foi feito um trabalho de recuperação documental do Museu do Expedicionário. Por que o Museu do Expedicionário? Então, ele, há pouco tempo, ele passou da Legião Paranaense do Expedicionário para o Exército Brasileiro. E nessa mudança de donos, digamos assim, tinha muita coisa para se organizar na parte documental do museu, o que não aparece na parte expositiva do museu. Mas para entender até o que isso representa, é interessante entender que aquilo não começou como sendo um museu, começou como uma casa de assistência aos expedicionários que ficaram sem apoio, ficaram desamparados, não tiveram uma reintegração social logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, em 1946 é criada a Legião Paranaense Expedicionária. Em 1951 eles conseguem a sede própria, que é chamada de casa, porque casa era o local onde eles eram abrigados, encaminhados para alguma necessidade médica, psicológica, de emprego, de advogado, de justiça e por aí vai. Então, esse trabalho ele junta o patrimônio material, que é um museu, com o patrimônio imaterial da história da Força Expedicionária. E isso é muito interessante de observar. E de 51 até 79, o prédio, a casa, funcionou como uma casa de apoio, de assistência e um local de encontro. A partir de 79, com as leis que ampararam todo mundo, virou um museu. E aí houve uma transformação. Então é um processo de mudanças, continuidades, rupturas e transformações que o museu foi tendo. E com a passagem para o Exército, é uma oportunidade incrível que a instituição militar tem de se aproximar de um público civil que às vezes não conhece sua história. Então tem que ser, até uma certa crítica, tem que ser muito melhor aproveitado essa oportunidade que tem, que a instituição ainda não sabe fazer de uma forma plena, né? E no artigo eu procuro mostrar isso, todo esse trabalho de organização para deixar em condições de que o acervo possa ser usado por pesquisadores, por estudantes, por entusiastas, né? Eu não trabalho no museu, foi um trabalho voluntário que foi feito lá, que foi descrito no artigo, mas esse trabalho já está tendo frutos. Eu atualmente estou dando aula no Colégio Militar de Curitiba e esse ano abri uma disciplina eletiva sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial e essa disciplina eletiva é ministrada no museu.
E a gente teve 20 alunos do ensino médio que vêm no período da tarde, que eles não precisavam estar no colégio. Tem 20 alunos que se comprometeram a participar, estão tendo uma participação muito legal na disciplina, então é um outro caminho aberto para a utilização de museus também, as escolas, abrir disciplinas. É ensino médio, mas foi muito bem aceito. E, inclusive, eu consegui encaixar esses alunos, esses 20 alunos vão fazer a apresentação no Encontro Nacional dos Veteranos da FEB, é um projeto Jovens Pesquisadores, os 20 alunos vão apresentar a história das enfermeiras brasileiras, das mulheres brasileiras na guerra, e vai ser o fechamento do evento. Então, o trabalho mostrado no artigo está tendo uma continuidade com essa disciplina eletiva, e isso me deixa muito feliz. Não estou no museu, mas o trabalho está tendo continuidade. Gente, acho que eu falei demais, né? Muito obrigado e espero que gostem do que lerem lá. Obrigado. Nossa, muito obrigada pela fala, Cristiano. Que legal, fiquei bem feliz. Passo agora para o professor Ianco. Bom, gente, eu mais uma vez quero agradecer, né, pela oportunidade, né, de desenvolver mais uma vez, né, um trabalho coletivo com pessoas que basicamente fazem parte das minhas referências bibliográficas, né? Então, isso é muito gratificante. O meu capítulo, né, eu comecei a desenvolver ele já há algum tempo já, né? Eu comecei a pesquisar a revista Verde Oliva. Já fiz algumas apresentações em eventos acadêmicos sobre o tema, mas eu nunca tinha desenvolvido um artigo propriamente dito, né? Eu tinha feito algumas pequenas pinceladas de pesquisa e para a produção do capítulo me surgiu a possibilidade de aprofundar um pouco mais, né? E aí eu me dei conta de que a produção de artigos, de pesquisas propriamente sobre revistas militares, né, no caso do Brasil, ela ficava muito restrita, né, praticamente à Defesa Nacional, que, digamos assim, é a revista mais famosa, né, do âmbito militar, né, que já tem uma série de trabalhos que ou colocam ela como fonte ou como objeto de pesquisa, né? E a revista Verde Oliva me chamou a atenção que não existia nenhum trabalho, pelo menos eu não encontrei nenhum trabalho que se apropriasse da revista de uma forma um pouco mais aprofundada. E aí eu comecei a fazer alguns levantamentos, né? E curiosamente, né, uma das coisas que eu chamo a atenção no meu artigo é poucos trabalhos né, em termos de teses e dissertações que trabalharam exclusivamente com revistas. São muito poucos, assim, inclusive eu cito alguns trabalhos, e, curiosamente, 2 desses trabalhos, né, que são grandes trabalhos, grandes referências, são da mesma autora, a qual está aqui com a gente, que é a professora Fernanda, né, que já vem trabalhando com publicações militares já há algum tempo, né, tem uma tese brilhante sobre o assunto. E aí, fazendo essa questão desse paralelo, né, entre aquilo que é produzido em termos de a produção acadêmica com base em revistas, né, eu decidi me aprofundar um pouco mais na revista Verde Oliva. E aí, então, eu fiz todo um trabalho de coleta de todas as edições da revista. Algumas delas estão disponíveis no site do Seconsex, do Exército, e outras, né, estão disponíveis lá no Arquivo Histórico do Exército, né? Então, praticamente todas as edições da revista Verde Oliva, desde o seu início lá em 1973, elas estão disponíveis para pesquisa. E eu comecei a fazer um levantamento, principalmente um levantamento de tratar a revista como um objeto, para entender um pouco mais essa revista, né? Então eu fiz alguns levantamentos quantitativos, né? Quais principais temas, quais principais assuntos de capa, quem eram os articulistas, enfim, como que se desenvolveu essa revista durante todos esses anos. Ela está ativa ainda, né? Ela ainda é produzida 4 números por ano, e esses números, eles cada vez mais eles estão com assuntos distintos, inclusive em 2 línguas, ou seja, é uma revista bilíngue
e tem uma tiragem de aproximadamente 30 mil cópias, né? Então, é uma revista importante para o Exército. Aqui, né, eu tenho um exemplo dessa revista aqui, que é do tema que eu tratei na revista, que é a Força Expedicionária Brasileira. Essa revista aqui, ela é uma edição histórica dos 50 anos, né, da FEB. E eu, a partir do momento que eu comecei a fazer um levantamento sobre como que se estruturou a revista, eu percebi que a Força Expedicionária Brasileira, principalmente a partir de 1979, ela começou a ganhar muita proeminência dentro da revista, né? A FEB passou a ser um assunto que interessava a revista, ao contrário dos números anteriores, onde que a FEB praticamente não era sequer mencionada na revista. Isso tem a ver com alguns desenvolvimentos institucional do próprio Exército, no que tange as questões de como o Exército passou a tratar o patrimônio militar, mas também, né, e eu não quero dar spoiler do meu artigo, mas também tem uma questão que tem a sua vinculação com as questões políticas do período, né? Então, esse meu artigo, ele abre a possibilidade de alguma forma, conhecer um pouco mais a revista, conhecer a sua estrutura e, ao mesmo tempo, ele abre a possibilidade que as pessoas enxerguem a riqueza do material que existe nessa revista e o quanto ela pode ainda ser usada como ferramenta de pesquisa, seja tratada como objeto ou seja tratada como fonte de pesquisa. Esse meu artigo, ele possibilitou que eu conhecesse um pouco mais a forma como que foi institucionalizada uma memória da FEB pelo Exército Brasileiro. Então, a riqueza, claro que ela não vai me dar todas as respostas, mas ela oferece um caminho muito interessante de se entender esse processo. Então, é isso. Eu espero que todos leiam não só o meu artigo, leiam todos os artigos. Os artigos estão ótimos. Eu encerro, né, esse bloco, né, que tratou de FEB, né, com o Coronel Cristiano, que trabalhou com o museu, o Wilson, que trabalhou com as fotografias, e abro a possibilidade da questão dos usos das revistas, né, e que na sequência, né, nós vamos ter aí também mais uma pesquisa que tratou sobre uma revista institucional do Exército. Muito obrigado, espero que todos gostem do material que está sendo lançado hoje. Muito obrigada pela fala, Ianco. Passo agora a palavra para a doutoranda Paola. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, colegas. Boa noite também, ou olá para quem nos assiste. Acho que assim como os colegas, né, que também contribuíram com esse livro, acho que a primeira parte dessa fala é sempre agradecer, né, e aqui nesse sentido eu queria agradecer aos professores Ianco e Wilson pelo convite, pela oportunidade de poder, né, contribuir com esse livro, que eu acredito que vai ser, que já é, né, na verdade, mas será agora um livro que vai ter uma grande importância, e ele vai, né, nos ajudar a ampliar, né, ampliar as possibilidades, a mostrar, né, novas possibilidades de pesquisa com história militar e, sobretudo, com as questões patrimoniais, né, da história militar. E para falar então um pouquinho desse texto que eu escrevi, eu tive então, como o Ianco já deu um spoiler, como fonte e objeto também uma revista, né, que é vinculada ao Exército Brasileiro, e essa revista se chama Recrutinha. Ela é uma publicação que está a cargo do Seconsex, né, que é o Centro de Comunicação Social do Exército, e ela é uma revista que tem como público-alvo crianças e adolescentes, né? Então, acho que só nesse sentido ela já se torna bastante interessante para a gente analisar e pensar possibilidades de pesquisa a partir dela. Então, faz parte, né, como eu falei, do Seconsex, e é esse centro que é responsável tanto pela questão de criação de desenhos e textos, mas também pela própria revisão, digamos assim, de conteúdo histórico, né, revisão gramatical também de roteiros e revisão pedagógica dessa revista.
esse periódico, né, do Exército, ele é publicado desde o ano 2000 e ele começou a ser publicado como um encarte especial no informativo do Exército, né? Essa primeira publicação, então, data de 12 de outubro do ano 2000 e era especial, assim, alusiva ao Dia das Crianças, né? E de lá para cá, então, essa revista, ela cresceu bastante. Hoje ela, além de história em quadrinho, né, ela tem também alguns passatempos e alguns outros, assim, adendos que comunicam, então, né, sobre a instituição militar e, ao meu ver, trazem, além dessa comunicação institucional, também narrativas históricas, né, e que, como vocês poderão perceber ao ler o texto, eles ajudam, então, a construir uma imagem, né, do Exército Brasileiro. E justamente é esse o objetivo do texto, né? É identificar e discutir quais são essas narrativas históricas e que estão presentes, né, ao longo dessas aventuras que são vividas, então, pelo Recrutinha, pela Olivinha, né, que é uma militar mulher, e por vários outros personagens mais ou menos recorrentes, né, que aparecem nas histórias. E claro, daí sempre atentando para quais são as intencionalidades discursivas, né? Tanto no sentido textual, mas também imagético, que é bem interessante de analisar ao longo da revista. E para esse texto, assim, e eu acho muito interessante, assim, o importante frisar que não é um meu objeto de pesquisa, assim, por exemplo, de doutorado ou de mestrado, né? Foi eu me interessei pela Recrutinha um dia quando eu vi umas edições disponíveis para retirada lá no Museu Militar, que é basicamente a forma que o Exército distribui, né? Ela deixa nas organizações militares para o público poder retirar. E eu dei uma folhada assim numa e já assim, nossa, tu lê 2, 3 páginas, já te vem 1000 coisas na cabeça que tu começa a refletir, né? Então, o conjunto de documentos que eu utilizei, ele corresponde a um total de 42 edições da revistinha Recrutinha, né? Aquelas que estão disponíveis no site do Exército Brasileiro, 41 que estão lá disponíveis, né? E uma que eu tenho impressa, que eu retirei uma vez no Museu Militar aqui do Comando Militar do Sul, e que não tá, né, online, então por isso que eu utilizei essa versão que eu tenho impressa. Apesar de ser um número bastante expressivo, não é a totalidade de edições da revista que existe, né? Se tu dá uma busca assim no Google, tu encontra outras edições que não tem disponíveis, tu encontra para venda, né? Então, mas o escopo que eu usei é esse disponível no site do Exército e essa edição que eu tenho no meu acervo pessoal, né? Então, essas edições são lá desse recorte temporal o ano 2000 até 2023, né? Então, só assim de forma resumida sobre, né, os resultados dessa pesquisa que está nesse capítulo, foi possível perceber que existe ao longo, né, de todas essas edições um reforço aliás, um esforço de legitimar práticas, né, institucionais do Exército, tanto no passado, mas também no presente, né? E também foi possível perceber que o periódico ele busca projetar também um engajamento para o futuro, né? Então, ao longo dessas narrativas históricas, é possível perceber que eles atrelam o passado institucional com o próprio passado da nação, né? Então, ao mesmo tempo em que eles trazem, junto com o mito de Guararapes e com os feitos do Duque de Caxias, um reforço de como a história institucional está ligada à própria história da nação, né? Também foi possível perceber que eles buscam apresentar o papel desempenhado pelo Exército na sociedade hoje, como ele está presente na vida da população brasileira de forma cotidiana, e colocando nessa presença a importância de haver um engajamento militar, né? Então, de forma assim resumida, mas vão ter que, claro, ir para o artigo para entender um pouco melhor como se dá esse resultado, mas foi possível perceber que através de 3 assuntos principais, né, que seriam o mito de Guararapes, os feitos do Duque de Caxias e a atuação do Exército junto à população, né, de forma cotidiana, eles buscam, então, reforçar essa relação entre história da nação e história institucional, né, de como isso está ligado, principalmente no que diz respeito ao nascimento da instituição junto ao nascimento da pátria, né? Então, tudo isso junto busca, né, ao meu ver,
fortalecer um pensamento de defesa, né? E aí é um termo cunhado pelo Ianco, né? Num outro texto dele, justamente para conseguir fazer esse engajamento militar, né? Que é projetado aí nos planos nacionais de defesa, no planos estratégicos, né? Então, só por último, assim, para finalizar, eu desejo que vocês que estão nos ouvindo, né, vão ler o livro, aproveitem, compartilhem, né, essa obra. Eu acho que ela vai apresentar novas possibilidades, quem sabe despertar também novos interesses de pesquisa em vocês que estão nos ouvindo, que depois vão ler, né? E só por fim, também agradecer ao GT de História Militar do Rio Grande do Sul por ter topado fazer a divulgação da obra aqui no canal de vocês. E é isso, muito obrigada. Agradeço, Paola, obrigada pela tua fala. Eu acredito, né, que todos os artigos, componentes aqui do livro, né, são excelentes referências, né, para o estudo e aprofundamento da temática da história militar, né? A diversidade de assuntos, né, que foram trazidos aqui, que estão compondo esse livro, mostra, né, como tem espaço ainda para a produção de pesquisa no campo da história militar, né? Pesquisas muito instigantes, né, muito interessantes. E eu sempre trago esse reforço, né? Em um país onde a instituição militar, né, tem tanta relação com a formação do Estado-nação, com a própria formação da República Brasileira, é muito importante, é muito necessário a gente apontar sempre a necessidade de explorar, né, cada vez mais esse campo de análise na historiografia nacional. Reforço sempre também a importância, né, da categoria de análise militares na história nacional, tanto nas pesquisas quantitativas quanto nas pesquisas qualitativas, né, a necessidade também da gente pensar e criar, né, cada vez mais em torno desse objeto de análise, né, nessa categoria de análise. Foi muito proveitoso fazer o lançamento dessa obra, ouvir todos esses pesquisadores que falaram aqui, né, com tanta paixão dos seus objetos de estudo, e é um prazer porque muitos aqui eu já conheço há muito tempo, alguns nunca vi pessoalmente, né, mas de leituras, né, de participação em eventos, de acompanhar a produção. Então é muito legal estar aqui participando desse lançamento. Eu reforço, né, a quem assiste, quem está nos assistindo, quem está vendo esse lançamento, reforço a existência, né, do GT de História Militar regional, né, está ligado aqui a Ampu-RS. Quem quiser, entre em contato com a gente para compor o GT, né? Quem tem interesse, reforça o nosso grupo, reforça também que faça inscrição, né, no nosso canal, acompanhe as nossas discussões por aqui. Então, aproveito, né, para agradecer a presença de todo mundo que está aqui. As apresentações foram ótimas, né? A obra está fantástica, eu acho, de uma riqueza assim, ó, de pesquisa muito legal. Eu reforço para todo mundo, né, que está assistindo, assim como cada autor falou, né, que acompanhe as pesquisas, né, procurem o livro, né, entrem em contato, procurem o livro e espalhem, né, a palavra, né, da história militar, né, no âmbito das pesquisas na historiografia nacional. Agradeço a todo mundo aí. Não sei se Ianco, se alguém quer ainda fazer mais alguma fala aí. Só reforçar, o livro ele é de acesso público, né? Ele vai estar hospedado no portal da Universidade da Região de Joinville, né? A gente já tem o link para o texto, né? Mas a gente vai divulgar na página da universidade. Agora vai ter a Feira do Livro da Editora da Univille, nós vamos participar, né? Fazer uma ampla divulgação. Então, é sempre importante frisar, ele é um livro de acesso público, né? E que está disponível para pesquisadores, para interessados em história militar, em geral. Deixa eu passar a bola para o Ianco. Não, basicamente, agradecer a todos, né, que nos ajudaram com essa empreitada, né? A construção de uma obra, ela requer
de cada um esforço individual e que o somatório, né, o somatório desse esforço cria uma obra coletiva de tamanha qualidade. Agradecer mais uma vez, Fernanda, ao GT por ter aberto esse espaço aqui para divulgação, né? Sempre é bom contar com um canal de divulgação como esse do GT, né? Que não divulga apenas pesquisas aqui do pessoal do Rio Grande do Sul, mas divulga diversas pesquisas do âmbito da história militar do Brasil inteiro. Inclusive, já foi aqui nesse canal, o Simpósio Nacional de História Militar já foi desenvolvido exclusivamente nesse canal, né? Então, agradecer, tá, Fernanda, a possibilidade da gente lançar esse livro e, mais uma vez, agradecer a quem nos assiste e que baixe a obra, né? Ela vai estar disponível gratuitamente, baixe essa obra, divulgue e espero realmente que ela sirva de ponta de lança aí para novas pesquisas no âmbito da história militar aqui do Brasil. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite, bom dia, enfim. Um abraço a todos. Um abraço, galera. Muito obrigada aí pela participação. Tchau, pessoal. Uma boa noite, bom dia para todos. Encerramos Até aí mais. nossos trabalhos. Até mais. Tchau para todos.